Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos começar agora a nossa aula de matemática básica de hoje. O que estudaremos na aula de hoje? Na unidade temática estudaremos grandezas e medidas, o objeto de conhecimento específicos. Iremos dar continuidade ao conteúdo medida de comprimento e o objeto de conhecimento específico, unidades padronizadas de medidas e comprimentos, que é o quilômetro, hectômetro, decímetro, o metro, centímetro e o milímetro. E as conversões entre as unidades estabelecidas. Então, na aula passada, vimos que entre as unidades de medida de comprimento existentes, a que é considerada oficial pelo Sistema Internacional de Unidades, SI, é o metro. Essa medida ela apresenta seus múltiplos e submúltiplos, onde os múltiplos do metro são o quilômetro, hectômetro e o decâmetro, e os submúltiplos são decímetro, centímetro e milímetro. Aqui temos a tabelinha de conversão, onde temos que para transformar quilômetro em hectômetro, a gente multiplica por 10. Para transformar quilômetros em decâmetros, multiplicamos por 1.000. E para transformar quilômetros em metros, multiplicamos por 1.000. Para transformar de metros para decímetro, multiplicamos por 10. De metros para centímetro, multiplicamos por 100. E de metros para milímetro, multiplicamos por 1.000. Da mesma forma, podemos fazer a operação inversa, né? Para transformar milímetros para centímetros, dividimos por 10. Centímetros para decímetros, multiplicamos por 10. Para transformar milímetros para decímetros, multiplicamos por 100. Para transformar milímetros para metros, multiplicamos por 1.000. Se quisermos transformar centímetros para metro, então centímetros aqui, queremos converter em metros, multiplicamos por 100. E para transformar metros para quilômetros, para transformar centímetros para metros, dividimos por 100. E para transformar metros para quilômetros, dividimos por 1.000. Vejamos a utilidade dessa tabela para ajudar a conversão de quilômetros para metros e centímetros. Hoje resolveremos mais alguns problemas utilizando os múltiplos e os submúltiplos do metro. Então, hoje iremos conhecer mais detalhes de cada uma das medidas presentes na tabela já usada para a conversão. E temos aqui a nossa tabelinha de conversões. Então, quais são as unidades de comprimento? Medir a distância entre dois pontos de referência é uma tarefa executada pelos seres humanos desde as primeiras civilizações. Inicialmente, utilizamos objetos do dia a dia como referenciais, por exemplo, cordas ou o próprio corpo humano, adotado de medidas fundamentais para a distância no Sistema Internacional de Unidades. A comunidade científica utiliza o metro como referência para medir-se comprimentos. Então, para medir-se distâncias maiores, existe o que chamamos de múltiplos do metro, que são um decâmetro, ou seja, um decâmetro corresponde a 10 metros, um hectômetro corresponde a 100 metros, um quilômetro corresponde a 1.000 metros. Temos aqui, inicialmente aqui, o decâmetro, que equivale a 10 metros, o hectômetro, corrigindo aqui, o decâmetro, esse aqui, daqui para cá, 10 metros, o hectômetro, daqui para o metro, duas casas, né? Então, 100 metros, e o quilômetro aqui, para o metro, temos 1.000 metros.
Então, eles são os múltiplos do metro. E para medir a distância, por exemplo, entre duas cidades, é mais conveniente usar quilômetros em vez de metros. Então, para medir distâncias menores, existem os submúltiplos do metro, que são o decímetro, que corresponde a 1 metro, 10 decímetros corresponde a 1 metro, 100 centímetros corresponde a 1 metro, 1 milímetros, assim, 1000 milímetros corresponde a 1 metro. Então, para objetos menores, como os talheres, é mais conveniente utilizar como unidade de medidas centímetro em vez de metro. Então, agora iremos fazer a resolução de alguns exemplos utilizando as conversões de medidas dos múltiplos e submúltiplos dos metros, utilizando aqui na resolução de questões para melhor fixação do conteúdo. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte: foi feita a medição do comprimento de uma parede de uma sala, utilizando como um instrumento uma fita métrica de apenas 80 centímetros. Essa medição correspondeu a 5 medidas e meia da fita. Quantos metros de comprimento tem a parede? Então, temos aqui ao lado a nossa tabelinha de conversão para auxiliar na resolução. Então, a solução, na questão ele diz que é 80 centímetros na fita métrica de apenas 80 centímetros e essa medição correspondeu a 5 medidas e meia da fita. Então, vai ser 80 vezes 5. Então, 80 vezes 5. 8 vezes 5, 40. Então, acrescentamos mais um 0, 400 centímetros. Logo, como foram 5 medidas e meias, ou seja, a metade de 80 é 40. Então, vamos somar 40 aqui com os 400. 400 mais 40 dá igual a 440 centímetros. Só que ainda tem um detalhe. A questão ela pede a medida em metros. Então, para isso, devemos converter centímetros aqui para metros. Então, olhando aqui na tabelinha de conversão, para converter centímetro em metros, vamos dividir por 100. Então, 440 dividido por 100 é igual a 4,4 metros. A resposta é 4,4 metros. A placa de trânsito abaixo indica a distância de um determinado ponto de uma rodovia até a cidade de Brasília. Vamos ver a placa. Brasília, 5 km. De acordo com essa placa, essa distância em metros é igual a... Então, aqui precisamos converter os quilômetros em metros. Então, a solução é que para converter quilômetros em metros, devemos multiplicar por 100. Então, por 1000. Observe aqui a nossa tabelinha de conversão. Multiplicamos por 10, depois por 10, 100 aqui por 10, 1000. Então, vamos para transformar quilômetros em metros, vem daqui para cá. Então, vamos multiplicar por 1000. Desse modo, temos 5 vezes 1000 dá igual a 5.000 metros. Então, a resposta é 5. O próximo exemplo diz o seguinte: quando a professora de Frederico pediu que medisse um selo que estava sobre a mesa, utilizando apenas uma régua quebrada, graduada em centímetros, como mostra a figura a seguir. Então, temos aqui, ele tem que medir o selo com a régua. O comprimento do selo espessa 1 centímetros e milímetros nessa ordem é... Temos aqui a nossa tabelinha de conversão que vai auxiliar na resolução. Então, como cada espaço da régua mede 1 centímetro e cada centímetro mede 10 milímetros, medindo do 21 até o 18, daqui para cá, 10, 20, 30. Seria 30 milímetros, que é igual a 3 centímetros. E a metade de 5, no caso aqui, a metadezinha, essa partezinha aqui mede 5 milímetros, ou seja, 0,5 centímetro. Então, a medida vai até 4 milímetros ou
0,4 centímetros. Então, a medida total será 30 mais 4 milímetros, que é igual a 34 milímetros, ou 3 centímetros mais 0,4 centímetros dá igual a 3,4 centímetros. Então, outro exemplo diz o seguinte: o lesma anda 25 centímetros em 1 hora. Quantos metros percorrerá em 5 dias? Então, pessoal, prestem atenção nessa questão. Veja bem que devemos interpretar a questão, e ela também exige um pouquinho dos conhecimentos estudados na aula anterior acerca de medida de tempo. São 25 centímetros em 1 hora, e a questão nos informa a quantidade de dias. Assim, devemos usar o conhecimento obtido nas aulas passadas em relação à medida de tempo. Um dia corresponde a 24 horas, 5 dias corresponde a quantos? A quantas horas? Então, multiplicamos 24 vezes 5, que é igual a 120 horas. Então, a cada hora são 25 centímetros. Então, multiplicamos 120 vezes 5, que é igual a 3.000. Só que a questão ela quer o resultado em metros. Lembre-se que centímetro, que aqui ainda está em centímetros. Então, devemos converter 3.000 centímetros para metros. Então, para converter centímetros para metros, observem aqui na nossa tabelinha, centímetros aqui, temos que vir para cá. Então, dividimos por 100. Dividimos por vez por 10, que dá decímetro. Dividimos novamente por 10 para chegarmos em metros. Então, podemos dividir diretamente por 100. Então, 3.000 dividido por 100, podemos aqui, cortar, eliminar aqui os zeros. 30 dividido por 10 é igual a 30 metros. Resposta final, 30 metros. O outro exemplo diz o seguinte: a altura de Maria é 1,74 metros, essa altura expressa em milímetros é de... Então, vamos transformar de metros para milímetros. Então, para transformar metros para milímetros, nesse caso aqui, multiplicamos por 1.000. Então, 1,74 vezes 1.000, 1,74 vezes 1.000 dá igual a 1.740 milímetros. Finalizando a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e principalmente compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida que tiverem, voltem o vídeo, pausem. Qualquer coisa podem mandar mensagem perguntando, tirando dúvida, que eu estarei disponível para atendê-los, tá bom? A atividade já está disponível e aguardo o retorno de todos vocês. Beijos e até a próxima aula.